noite. Boa noite, eu me chamo Camila. Estamos aí com Jéssica Souza e Laine Gabriele hoje no debate. É o nosso terceiro debate aí do coletivo Luzamba, que é um coletivo artístico maravilhoso aqui da Bacia do Juqueri. E esse projeto é um projeto aí realizado pelo PROAC, né, número 21 de 2021, que é uma lei de incentivo à cultura, tá? E à literatura. E hoje a gente vai começar a falar, então, um pouco mais sobre a obra de George Orwell, principalmente de A Revolução dos Bichos, que é o livro que a gente pegou aí para contemplar esses debates, tá? Então sejam muito bem-vindas, as nossas super convidadas. Estou muito feliz de receber vocês. Esse aqui é um ambiente de debate, um ambiente democrático para a gente poder conversar aí sobre as ideias, tá bom? Principalmente da ideia da revolução e dos levantes, que são os temas aí desse novo trabalho que a Luzamba vem fazendo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vamos começar então com a apresentação, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês se apresentarem, falar o que vocês, de onde vocês surgiram, e como que está sendo aí para vocês participar do projeto, e também falar um pouco mais sobre George Orwell, tá bom? Vamos começar com a Jéssica? Tá bom. Oi, gente, boa noite a todos. Uma felicidade estar aqui com vocês e falar desse assunto tão importante. Meu nome é Jéssica Souza, eu sou professora de História da Rede Estadual de Ensino aqui em Limeira, numa escola periférica com alunos de vulnerabilidade social. Então, isso já é um grande desafio. Também trabalho como atriz e produtora cultural já há um tempo e estou muito feliz de estar aqui para falar desse assunto tão atual. Muito bem, agora a Laine, pode se apresentar, Laine, por gentileza, seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa noite, todos me ouvem? Os que estão aqui. Vai ter que ser assim, gente, hoje na base do teste. Muito obrigada, né, pelo convite. Eu me chamo Laine Gabriele, atualmente eu sou estudante de letras na Unicamp, sou graduanda, mas eu sou formada no Programa de Formação Interdisciplinar Superior, no Profis, que é um programa da Unicamp, é um curso interdisciplinar. Sou educadora popular, trabalho na linha de pesquisa de psicolinguística, me debruço sobre os estudos de letramentos, estou por aí nas internet, sempre debatendo as questões de acesso, as questões de leitura, de literatura, as questões de letramento e educação. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa roda, muito desafiadora, porque eu fui uma pessoa que tive muito pouco contato com a literatura, só fui ter bastante contato agora, né, dentro da universidade. Então, é sempre muito gostoso falar sobre isso e um desafio também, né? Porque falar desse lugar, né, que tá um pouco... é tão recente, é sempre um desafio. Então, muito obrigada pelo convite. Muito bem. A gente sabe que na periferia existe uma dificuldade aí de acesso à literatura, né? Então, o projeto Luzamba vem trazendo justamente essa ideia de levar a literatura, levar a fábula como uma forma de levante social para as pessoas que são justamente mais vulneráveis. Então, hoje o nosso debate realmente vai ser aí uma forma de levar um pouco mais sobre a literatura de George Orwell para as pessoas da periferia também, com acesso aí no YouTube, uma coisa assim moderna, usando tecnologia em prol dos nossos jovens, das pessoas também em vulnerabilidade, né? Então, esse que é o principal motivo aí dessa ação. Então, vamos começar, então, com algumas perguntas. Vocês gostariam de ter alguma consideração? Gostariam de falar alguma coisa antes? Pode começar com as perguntas. Muito bem, então. Eu gostaria de saber, assim, o que vocês acham sobre a importância da obra de George Orwell neste momento, assim, na atualidade. O que vocês conseguem ver que conversa com o que a gente está passando? Eu começo? Eu posso ir, então? Então diga, começa por você. Eu acho que esse momento, essa conjuntura atual do Brasil que a gente vem vivendo, né, se tratando de todos os campos, é delicado. Eu acho que as informações elas ainda são fragmentadas, o conhecimento sobre assuntos eles ainda são fragmentados, né? Existe muito lance que a gente discute, né, o enquanto estudante de letras, que é a fragmentação das palavras, que é a utilização de palavras, para que pessoas pobres, pretas e periféricas não tenham acesso mesmo e não entendam
do que se trata, do que está se falando. Eu acho que pensar numa obra como a Revolução dos Bichos é pensar que é uma fábula, né, tratando de assuntos tão delicados, mas de uma forma muito acessível, de assuntos tão atuais, mas também de uma forma muito didática, né, de uma forma muito pedagógica, porque você está lendo uma fábula, mas que está falando sobre assuntos atuais, né, sobre assuntos que na verdade, envolve todas essas problemáticas nesses contextos sociais que a gente vem vivendo, de conflitos, e é doido pensar, porque se você for pensar na população periférica, né, qual é o tipo de livro que essa população lê, a gente sabe que existe uma dificuldade de ler grandes clássicos, e talvez começar por uma literatura assim, de fábula seja um caminho mais confortável para se ter acesso a assuntos e temas tão importantes. Bom, as minhas considerações sobre a pergunta. Sem falar sobre a questão de acesso à leitura nas escolas, que eu vou falar mais para frente, a gente já sabe, né, como é precário, não é apenas a obra do George nas escolas, mas como essa obra vai ser trabalhada. A gente sabe da dificuldade dos jovens em terem acesso à leitura, a grandes clássicos, mas essa obra em específica, como a gente viu nos debates passados, ela pode ser vista de maneira um pouco distorcida, principalmente no momento atual que a gente está vivendo. Então, não adianta apenas entregar essa leitura ao jovem, mas como isso vai ser trabalhado? Porque, né, com a internet, fake news, tudo que está sendo disseminado de ruim por esse desgoverno que estamos vivendo, essa obra, essa fábula, ser uma fábula facilita muito, né, o acesso à leitura, se torna um tanto quanto mais fácil, mas ainda assim, como isso vai ser trabalhado dentro da sala de aula, pensando nessa questão? Precisa haver uma mediação para que isso não seja deturpado, se tratando especificamente dessa obra, para que, né, isso seja passado para frente, o jovem tenha esse incentivo à leitura, mas também saiba interpretar o que está lendo. Ainda mais uma fábula, né, que é uma forma mais fantasiosa de se escrever, é mais fácil para o jovem entender. Mas tem tanta coisa nas entrelinhas que o ideal seria ter todo um preparo para que isso chegasse ao jovem. Então, é um trabalho difícil em duas partes. O jovem ter esse acesso e como ele vai ter esse acesso. Mas estamos aí na luta. Inclusive, eu fiz na escola em que eu trabalho, passei um tempo na biblioteca, fuçando em tudo, não achei uma obra do nosso querido George. Então, mesmo se a gente quisesse fazer isso, as obras não chegam até as escolas, não é tão simples. Então, é um trabalho árduo, realmente. É isso. Muito bem, então vou direcionar então para a Laine a próxima pergunta. Eu queria saber como que foi sua relação com a literatura, assim, como que a literatura chegou para você, como que foi essa primeira ideia, assim, qual foi o seu primeiro livro, qual que foi essa primeira relação com a literatura? Eu sou uma mulher negra periférica, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública de periferia. Os meus últimos anos no ensino médio foi localizado no Campo Belo, que é atualmente onde eu moro. Campo Belo é um dos maiores bairros periféricos de Campinas, fica localizado próximo ao aeroporto Viracopos. A primeira vez que eu tive contato com alguma literatura foi na escola, né? Foi ali no Fundamental 2, onde a minha professora ela teve a ideia de apresentar para a gente os livros do Monteiro Lobato, que eram aqueles contos, né, que iam para as escolas. Foi a primeira vez que eu tive contato com alguma literatura, mas a primeira vez que eu li um livro mesmo foi quando o governo ele mandou no kit alguns livros para os alunos lerem, né? E aí nesse kit foi o livro do Hugo Cabret, e foi o primeiro livro que eu li inteiro. Então, eu lembro de sentar assim na minha casa. A gente, nessa época, morava numa casa muito pequena.
Não foi muito tempo, tá, gente? Eu tenho 22 agora, isso foi quando eu tinha uns 11, 10, 12, por aí, 10, 11 anos, onde eu sentei, assim, na beliche, era uma casa de um cômodo só, grande, e eu fiquei, assim, quase a noite inteira, são mais ou menos 500 páginas, né, o livro As Aventuras de Hugo Cabret. Eu lembro de ter folheado ele, para ter lido quase tudo, e deixei para outro dia para terminar. E essa foi a primeira vez que eu tive contato com alguma literatura, assim, né, de sentar, ler e acompanhar a história do início ao fim. A minha relação com a literatura sempre foi muito rasa, né? Eu nunca ganhei um livro dos meus pais, da minha mãe, né? Eu sou criada por uma mãe solteira, empregada doméstica. Eu tenho um irmão, Felipe, então a gente nunca ganhou um livro, a gente nunca teve esse incentivo à leitura, mas eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que é muito louco pensar também, né? Acho que a gente vai conversar um pouquinho para frente sobre o que é essas leituras, então, né? Porque eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre li bastante jornais, né? Sempre assisti bastante televisão, sempre prestei muita atenção na aula, sempre prestei muita atenção no que os professores escreviam no quadro, na lousa, sempre tive esse apreço mesmo por essas outras coisas escritas que não só a forma ali de um livro materializada. Então, eu sempre tive muita dificuldade de sentar para ler um livro. O livro As Aventuras de Hugo Cabret foi o primeiro livro que eu li. Depois, eu só fui voltar a ler livros quando eu entrei dentro da universidade, por uma necessidade de encontrar coisas que conversassem diretamente com o que eu pensava. E eu, inclusive, fui direto a autores negros. Foi muito louco isso, porque eu acho que eu fiz um processo muito reverso, assim, né? De quando as pessoas entram dentro da academia. Eu fui direto a autores negros, porque eu já era articulada fora da Unicamp, e quando eu entrei eu já conhecia pessoas, já fui direto em coletivos negros, e lá foram me indicadas algumas leituras, né? Então, quando eu entrei dentro da universidade, eu fui ler Carolina Maria de Jesus, eu fui ler Angela Davis, fui ler Lélia Gonzalez, fui direto nessas autoras, tanto que eu tive contato com elas logo ali em 2016, 2017, e foi enriquecedor, né? Ter um contato com uma literatura que conversasse e que debatesse coisas que tinham a ver com a minha realidade. Mas, de uma forma geral, eu sempre tive muita dificuldade com literatura, eu tenho até hoje, né? Dificuldade de sentar para ler um livro, porque eu acho que a gente vai também conversar um pouquinho isso mais para frente. A gente sabe que nós, enquanto pessoas periféricas, a gente não é ensinado, né, a ler livros. A escola tem um sistema de decodificação muito forte dos textos, então a gente acaba associando as leituras com essa codificação, mesmo decodificação dos textos, com ensino de gramática, e a gente acha que nunca vai conseguir ler um texto, mas é quando a gente descobre que pode colocar as nossas experiências dentro desse texto, que a gente pode colocar as nossas visões de mundo, se torna um pouco mais fácil. Só que a minha relação foi sempre essa, assim, de muito espaçada, né? Eu tive um contato ali com a primeira, com a Revolução do Cabret, e depois dentro da universidade em 2016, 2017, onde eu fui ler livros, né, onde eu fui ter contato com outros tipos de literaturas, da quais eu nem sabia que existia. Puxando aquilo que a Jéssica Souza tinha falado, né, sobre a fábula ser uma maneira mais tranquila de iniciar a vida literária de uma pessoa, principalmente na periferia, né? Como a fábula ela tem uma questão de criatividade, né? E aí eu gostaria de saber, Laine, se você acha que essa questão da literatura é o que dá o caminho para a periferia se sentir mais liberta e realmente passar por uma revolução. Eu acho que depende muito, porque de que literatura nós estamos falando, né? Existe hoje uma literatura que eu estudo muito, que é a literatura oral, que é a literatura que eu acredito, que é essa, inclusive, a literatura que pode, talvez, trazer algum tipo de emancipação para a população periférica. A gente sabe da importância, nós, a partir do momento em que a gente tem contato com livros, a gente sabe a importância que é beber nessa fonte, mas existe todas essas problemáticas, todas essas entrelinhas que dificultam mesmo o nosso processo até chegar a estes livros, até chegar a essas leituras
da quais eu, provavelmente Jéssica, provavelmente Camila, tem contato. Então, eu acho que é possível, mas a partir do momento em que a gente entender que tipo de literatura a gente vai trabalhar. Então, se for uma fábula, né, igual a Jéssica citou muito bem no começo, e eu concordo muito, como que a gente vai trabalhar essa fábula? Né? A gente não pode soltar só na mão do aluno e deixar e acreditar que ele, na verdade, a gente acredita que ele vai ler, mas sem ter qualquer tipo de intervenção, né? Sem qualquer tipo de auxílio. Eu acredito que a literatura ela tem um papel muito importante, muito fundamental na vida do jovem, mas eu não gosto muito da ideia da literatura como salvação, né? Da literatura como algo que possa libertar alguém, principalmente porque hoje a gente tem essa ideia de literatura muito pautada em clássicos, né? Muito pautada na literatura escrita, e eu acredito muito nessas outras literaturas mesmo, né? Na literatura oral, na literatura que a gente vê dentro de saraus, na literatura que a gente vê no dia a dia, no cotidiano, dentro de uma periferia. Mas também, a partir do momento em que pessoas periféricas conseguem aplicar ali as suas experiências, conseguem ler um livro, né, de uma forma que não seja tão torturante, né, daquela que a gente sabe que de se maltratar por não estar conseguindo ler, mas ler mesmo porque está interessado, porque sabe que aquilo é uma fonte que pode trazer algum benefício para ele, a gente sabe que é revolucionário também, né? Principalmente quando se trata de autores negros ou de livros que tratam de questões que são muito específicas para a população periférica. Eu tenho um grande problema em tratar de literaturas em levar literaturas que só tratem de problemas sociais, né? Eu acho que nós, enquanto população periférica, a gente precisa dessa literatura que leve a gente de encontro aos nossos sonhos, de encontro aos nossos objetivos, né? De encontro às coisas que faz parte da beleza da nossa vida mesmo, né? Não só das desgraças e das ruindades que a gente vê a todos os momentos. Muito bem, obrigada, Laine. A minha próxima pergunta é para a Jéssica. Jéssica, eu gostaria que você transcorresse um pouco mais sobre como que a literatura está nesse momento, nesse contexto das escolas, principalmente na periferia, como que está a sala de aula nesse momento e qual que é essa relação com a literatura? Camila, que pergunta difícil. Vamos lá. Está tudo muito difícil se tratando de educação num pós-pandemia, afinal ela ainda não acabou. Mas as aulas voltaram. Os alunos passaram 2 anos em aulas online e, se tratando de alunos em vulnerabilidade social, eles perderam muito, muito. E a minha trajetória como educadora, eu acho que foi riquíssima, apesar de recente, porque eu não tive a oportunidade de estar em sala de aula antes da pandemia. Eu entrei como professora do Estado durante as aulas online. Então, eu passei meses sem saber com quem eu estava falando, sem saber quem eram os alunos. De uma sala de 45, entravam 6 na aula. Se 2 interagiam, eu saía feliz. Então, está muito complicado. A tecnologia é algo que veio para ficar na educação. O Estado investiu demais em tecnologia durante a pandemia. E se tratando pensando no mundo utópico ideal, isso seria perfeito. Os alunos com acesso à tecnologia, programas, aplicativos, livros, Kindle, sei lá, já que o livro físico, né, seria algo mais caro, sei lá. Vamos pensar no mundo perfeito. A realidade muitas vezes os alunos não conseguiam fazer as atividades online porque o único celular era da mãe, tinha que esperar a mãe chegar da escola para poder fazer alguma coisa. Ou não tinha celular. Não é aquela coisa que a gente imagina, a gente vê nos comerciais do governo do pai do lado do aluno, com um notebook, fazendo a lição. Isso não existe na periferia. E agora, que as aulas voltaram presencialmente, seria incrível trabalhar mais a literatura com eles, porém, a questão é muito mais humana do que pedagógica no momento.
Eu sinto que é muito mais importante a gente tratar os alunos, os estudantes, como pessoas e os problemas, as questões que eles estão trazendo depois de todo esse sofrimento de 2 anos de pandemia, do que, de fato, trabalhar apenas literatura. Falando de humanas, né, da minha área. O material que o Estado manda, eu acho de uma gramática, é tão difícil deles lerem, eles perdem o interesse logo no início. Eu preciso adaptar todo o material. Esse ano eu estou com o ensino médio e tem alunos que não conseguem formular uma redação básica, mesmo que você dê todos os caminhos para ele. Então, é um trabalho de formiguinha, tratar o aluno como humano, entender o porquê do que está acontecendo com ele, para depois a gente tentar trazer a literatura de alguma forma. Recentemente eu trabalhei com eles democracia racial, racismo estrutural, e eu indiquei o livro do Silva Almeida, sobre racismo estrutural, mas ainda assim é um livro muito técnico. E as escolas receberam muitos livros de autores negros ultimamente, e isso me deixou muito, muito feliz. Mas um que fez sucesso foi o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um livro muito simples, eles abrem, é pequenininho assim, eles abrem, as letras são grandes, isso interessa muito mais. Então eu vejo os jovens do primeiro ano do ensino médio brigando na sala entre eles com quem vai ler agora o livro que eu levei na sala. Isso é incrível. E eu gostaria de tratar de clássicos, trazer mais autores negros, mas eu preciso falar de algo que os atinja de fato. Então, eu falo de racismo porque eu sei que a maioria ali é negra, sofreu e sofre racismo de alguma forma. O racismo dentro da escola é muito forte, mesmo sendo uma escola de maioria negra. Então, como isso vai ser trabalhado em sala de aula? Numa sala muito cheia, as salas estão lotadas de alunos, muitos com tantos problemas que o que o professor ali tem para falar é a última coisa que ele quer ouvir. Então, a gente costuma falar ali na escola que numa sala de 45, se o conteúdo chegar num 6, 7, o nosso trabalho está feito. E eu acho isso tristíssimo, porque nós temos que atingir os 45 em sala de aula. Cada um vai ser atingido de uma forma diferente. Mas como levar a literatura, a leitura a esses jovens? É muito difícil. É um trabalho de formiguinha, é um conta-gotas que a gente está tentando recuperar. Porque com a pandemia eles perderam foco, concentração, o hábito da rotina de ir para a escola. Então, é realmente muito complicado. Isso porque eu nem falei do novo ensino médio, que precarizou muito mais o ensino. É surreal, é bizarro, é horrível. É pensado para o mercado de trabalho. A área de humanas ficando cada vez mais para trás. Então, infelizmente, a tendência é piorar e cabe a nós, educadores, tentar mudar esse cenário com um pouco que a gente pode. Muito bem, isso aí, Gé. Tá certíssimo, é isso mesmo. A revolução acontece aos poucos, né? Os professores aí realmente têm muitas demandas, né? É assim que funciona, muita sobrecarga. A minha próxima pergunta é para a Laine. Eu gostaria de saber, Laine, dentro desses tópicos, como que a periferia está enxergando atualmente a literatura? Como que a periferia está se relacionando com a literatura nesse momento? E quais são essas outras formas de literatura que você falou que são também bons de transcorrer e das pessoas verem a literatura para além do livro físico, né? Como você disse. Existe essa pressão, né, por parte da sociedade capitalista que entende o livro como esse símbolo de riqueza, esse símbolo de intelectualidade, né? Então, quanto mais livro você tiver na estante, quanto mais livro você ler, mais inteligente você é, né? Mais culto você é.
E sempre quando eu digo que existem outras formas, né, de literatura, outras formas de obter conhecimento, é pensando justamente na relação da periferia com a leitura, né, com a literatura. É pensar que nós, enquanto pessoas periféricas, a gente não é menos inteligente por nunca ter tido a oportunidade de pegar um livro, né, por nunca ter tido a oportunidade de sentar, de ter uma tarde tranquila e ler 1, 2, 3 livros, né, ou de chegar no fim da semana a gente não ter não ter aberto um livro. Então, eu acho que, quando eu estou dizendo das outras formas de literatura, vai de encontrar isso, né, na forma de legitimar as ferramentas que a gente tem para se obter conhecimento e as ferramentas que envolvem a literatura. Hoje, o rap ele é muito presente dentro das periferias, assim como o funk, né, a música é algo que movimenta as periferias do Brasil, e a gente tem que olhar para essa literatura como uma forma de inserir um aluno dentro desse contexto de leitura, dentro desse contexto de descobertas de estudos, né, do que eles estão escutando. A gente tem um exemplo muito fiel a isso, que são os Racionais MCs, onde a gente sabe que se trata de poesia, né, a letra deles. Então, literatura, poesia, né, ela uma literatura em diversos versos, né, que os Racionais começam ali, eles citam poemas, né, fazem poemas, e a letra por si só já é uma literatura. Então, quando eu estou dizendo outras literaturas, são essas, né, as que emergem dessa oralidade, porque a oralidade ela foi uma forma que a gente encontrou ali no final de 1980, diante aquele cenário do modernismo, né, diante do cenário de uma cultura em que tentava falar sobre a população periférica, mas não eram pessoas, né, periféricas que estavam falando sobre nós mesmos. Então, a oralidade dentro da arte, né, a arte como uma oralidade, ela surge ali, fica muito mais forte, né, na verdade, ali no final dos anos 80, com o lance da redemocratização. Então, a gente vê que começa esse movimento, né? Ele começa a existir dentro da periferia cada vez mais. Então, a gente começa a produzir uma cultura, né? Uma arte que faz sentido para a gente, né? Que deixasse a gente contar sobre as coisas que a gente queria falar. Então, é a partir desse momento que a oralidade vem como essa forma de contação de história, e vem como esse levante mesmo para a população periférica, né? Olha, a gente está falando aqui sobre coisas que devem ser ouvidas e coisas que dizem sobre a gente, né? As coisas que realmente são verdades sobre a gente. Então, o exemplo do Racionais MCs é um tipo de literatura que eu gosto muito de trabalhar. A gente tem hoje o saraus, onde existe essa declamação. Hoje são os slams, né, que estão vindo cada vez mais fortes, que são essas declamações de poesias, onde não existe só a oralidade, mas ali existe o corpo, existe o gesto, existe toda a expressão que compõe, então, o entendimento para o aluno e para a população periférica. Eu estou muito focada em aluno, porque eu estou escutando a Jess falar, e aí eu estou pensando em alunos. Mas a gente também está vendo um outro cenário, que é a população periférica, entendendo que elas podem ler um livro. Por que eu falo que elas podem ler um livro? Eu citei no começo, né, que a escola, ali, principalmente no ensino de língua portuguesa, ela tem muito enraizado essa questão da decodificação e a codificação. Então, o texto, ele serve para quê, né, dentro da sala de aula, principalmente nos ensinos públicos? Em um primeiro momento, ele vai servir como um conjunto de elementos gramaticais, então, ou seja, o texto ele vai ser para a gente aprender regras gramaticais. Em um outro momento, ele é um acúmulo de informações e mensagens, onde a gente vai ler palavra por palavra, onde a gente vai, não lê toda a frase, né, e não tenta entender um conjunto como um todo, né, a gente vai por palavra, e tem esse lance da codificação e decodificação, né, então, por exemplo, a gente lê um texto, e logo em seguida vem uma pergunta dizendo que cor é o passarinho, e aí a pessoa volta no texto e lê lá, o passarinho azul, nananana, e tal. Então, o texto dentro das escolas públicas, eles são tratados assim. Hoje a gente vem vendo com os professores que vêm entrando dentro do ensino. É uma mudança, mas muito pequena ainda, né? Perto do que já se aconteceu com os alunos que já se passaram
já passou pela escola pública. Então, é difícil falar da relação, né? Porque existe essa dualidade, né? Onde a oralidade é muito forte, só que existe, principalmente com essa questão da internet, é muito louco isso, porque eles estão lendo muito essas fanfics, estão acompanhando muito esses bookstagram, que são aqueles Instagrams que falam sobre leituras, né? Que falam sobre literaturas. Eles estão acompanhando produtores de conteúdos que falam, que levam a informação, que leem textos junto com eles. Então, eu diria que hoje a leitura na periferia ela ainda tem como pauta a oralidade, só que vem mudando, principalmente por esses cenários assim da chegada da internet. A gente sabe que não são todos dentro da periferia que têm acesso à internet, que têm acesso a dispositivos, mas aqueles que têm, né, eu posso observar que eles estão tendo contato com essas leituras através desses canais, né? Então, não chega a ser leitura de clássicos que a gente está acostumado a escutar quando a gente vai para na universidade, mas são leituras dessas coisas que eles mesmos produzem, né? Essas fanfics, esses conteúdos que eles acompanham, essas tweets, né? Eu acompanho uma escola pública ali, Orlando Signorelli, no DIC 1, onde eles super me contaram, né, as tweets que eles assistem, de uma garota que vai lá e fica lendo o texto, eles vão acompanhando junto. Então, hoje ainda é um contato muito raso, muito difícil, doloroso, porque a gente sabe que a maioria tem dificuldade de sentar, de ler, sente sono, sente dor no olho, aquelas coisas, né? Sintomas de quando você começa a ler um livro, desiste, não acha que aquilo é para ele, porque não se reconhece na maioria das leituras que estão lendo. Eu acho também que faz muita diferença quando a gente está lendo algo que faz parte do nosso cotidiano, da nossa realidade, mas a gente sabe que essas leituras que estão na mídia, né, essas leituras que tratam sobre as questões de racismo, que tratam sobre as questões de potencialidades, que tratam sobre as questões de autoestima para a população, que falam, né, sobre a população periférica, ainda não chegou, né, a esse público, né? Está muito circulando essas pessoas que já conseguiram furar, de certa forma, a bolha e ter acesso a esses outros tipos de literatura. Muito bem. Obrigada, Laine. E agora eu vou continuar com a Jéssica. Jéssica, como é que você viu esse processo aí da literatura no seu trabalho como professora? Como foi na pandemia? Conta pra gente quais foram as suas vivências aí com a literatura, com o processo de ser professora na periferia, os livros e também a pandemia, né? Bom, eu cresci numa periferia, eu sou de Limeira, cresci num bairro periférico, estudei em escolas da periferia, e eu acho que eu fui privilegiada em certo momento, porque eu não me adequava tanto socialmente e eu ia para a biblioteca. E no debate da Márcia Tiburi, eu achei incrível uma fala dela, eu até anotei. Quantos de nós fomos salvos pela biblioteca? Ela estava falando isso depois de uma fala da Erika Hilton, que também passou por esse mesmo processo. Então, eu sempre li muito, muito, demais. A minha carteirinha da biblioteca eu trocava, a gente ganhava estrelinha quando trocava de carteirinha, e eu vivia na biblioteca, eu era amiga das senhorinhas que ficavam lá, que cuidavam da biblioteca, e foi a minha salvação. Foi a minha salvação. E durante a pandemia, até porque, né, isso foi... eu tenho 30 anos, me formei em 2009, tínhamos internet, celular e tudo mais, mas não era tão acessível como hoje, não era algo tão forte. Então, nessa pandemia, os jovens não se debruçaram na leitura, ou sei lá, foi a tecnologia que tomou conta. TikTok, Instagram, as fanfics, como a Laine falou, as famosas fanfics. Meus alunos falam disso o tempo todo, eu fico sem entender nada do que eles estão falando, mas é muito forte. E, enfim, é uma forma deles lerem, deles se interessarem pela leitura. Eu acho que a gente pensar em grandes clássicos, trabalhar apenas grandes clássicos em sala de aula, é muito ultrapassado, talvez um pouco polêmico. Porém, os jovens de hoje, os jovens que nasceram nos anos 2000,
eles não vão ter, a maioria, sei lá, não vão ter esse interesse, não vão ter o interesse de ler grandes clássicos, não vão. Eles querem algo que se aproxime deles, algo que eles veem na internet, algo que faça parte da vida deles. Então, a gente tem que introduzir a literatura de forma muito sutil e muito trabalhada, porque só jogar um livro, obrigar o aluno a ler, não adianta. Tem que ser uma leitura guiada, uma leitura trabalhada, porque as coisas mudam, o mundo muda. Quando eu estudava, esse meu interesse pela leitura era tão forte que nas aulas de literatura eu lia os livros, eu fazia resumos numas folhas mais durinhas, assim, fazia resumos enormes, entregava para os colegas copiavam o meu resumo e não liam o livro, a maioria, porque eles não tinham esse interesse, mas eu tinha. Em compensação, eu era ruim na área de exatas, né, como a maioria do pessoal de humanas, então era uma troca. Então, hoje, não adianta eu obrigar os alunos a lerem um clássico. Tem que realmente trabalhar aos poucos e tratar também de literatura atual, de leitura atual que chegue nesses jovens. Senão não adianta, senão é vazio, senão é obrigação, senão não toca. É isso. Muito bem, obrigada, Jéssica. Laine, isso também tem muito a ver com aquilo que você tinha falado sobre o letramento, né? Sobre esse acúmulo de palavras, assim. Eu gostaria que você falasse mais sobre esse processo de codificação, decodificação e esse letramento que acontece, né, na atualidade. A Jéssica falando, eu lembrei muito de uma frase da Carolina Maria de Jesus, né, onde ela fala que todos têm um ideal, o meu é gostar de ler. Lembrei muito de você, Jéssica, porque é isso, né, gente? Eu pauto muito a oralidade, pauto muito as questões problemáticas que existem da literatura tradicional, pensando que a gente tem dificuldade de acesso, mas a gente sabe que o hábito de leitura ele proporciona uma capacidade única mesmo da gente interpretar a realidade, a política do país, de se imaginar mesmo em outros, se transpor, né, para outros ambientes, talvez numa tentativa de fuga, né? A gente sabe que a literatura ela salva muitas pessoas, muitos jovens, principalmente agora nesse cenário que a gente vem vendo a questão da saúde mental sendo trazendo à luz cada vez mais. Mas eu quero deixar muito claro que eu compreendo totalmente a importância da literatura, né, da leitura de um livro, só que a gente precisa urgentemente fazer esse processo anterior, né, como a Jéssica vem trazendo muito, que eu concordo muito, que é esse processo desculpa, gente, que alguém bateu na janela, eu achei que era aqui, com esse processo até chegar ao livro. Então, quando eu estou falando de letramento, quando eu estou falando de codificação e identificação, né, eu estou falando primeiro, letramento, ele é o uso social da leitura e da escrita. Então, o que é o uso social da leitura e da escrita? Né? A gente saber utilizar a leitura e a escrita nos ambientes para além ali da escola. Então, é a gente saber interpretar um texto, é a gente saber reconhecer a escrita e a leitura em outros ambientes que não só a sala de aula. E o letramento, ele também vai dizer que, mesmo que uma pessoa não tenha sido alfabetizada, ela é letrada, né? Porque ela vive em um mundo letrado. Então, a todos os momentos, a gente está lidando com placas, a gente está lidando com músicas, a gente está vendo filme, né? A gente assiste novela, a gente sabe mandar uma mensagem de WhatsApp, mesmo que seja por áudio, a gente sabe chamar um Uber. Então, isso faz com que a gente seja letrado. E é importante que a gente olhe para isso, para a gente começar a desmistificar, então, que a gente, por exemplo, não vai trabalhar as questões literárias, ou que a gente não vai apresentar um texto, ou que a gente não vai apresentar alguma coisa que relacione a literatura para uma pessoa não alfabetizada. Pelo contrário, né, a gente deve começar a olhar para essa pessoa como uma detetora de conhecimento, como uma pessoa completamente capaz de acessar livros de qualquer tipo de complexidade, né? Desde uma fábula até um livro clássico, sei lá, de Graciliano Ramos, onde faz o neologismo com palavras, ou Machado de Assis, que traz ali a língua portuguesa da forma mais rebuscada, que eles gostam de dizer que ele escreve, né? Farmácia, com PH e etc.
Então, o letramento ele tem muito a ver com isso. Quando eu estou trazendo ele, eu estou dizendo que, olha, a gente precisa trazer esses alunos para a leitura, mas a gente tem que pensar uma forma de fazer isso, e a minha forma, né, que eu venho encontrando de fazer isso é através dessa leitura de coisas que estão presentes no nosso cotidiano, né? Então, músicas, textos que estão aí, né? Tem muito a ver os textos hoje nas questões multimodais, que tem a ver com multissemióticas, né? Que tem a ver com as questões da internet, então recuperar o que eles estão lendo, o que eles estão buscando dentro da internet. Porque quando eu estou falando da codificação e da decodificação, ela é esse processo enraizado que existe hoje dentro da educação brasileira, que faz parte de um projeto político, a gente sabe disso, então não estou dizendo que é culpa do professor que vai ali. A gente sabe que na maioria das vezes tem alguns professores que gostam mesmo de fazer isso, mas a gente sabe que existe todo um pressuposto pedagógico, político por trás, né, das estruturas, das estruturas escolares, então, dos livros, dos cadernos que vão para a escola, existe toda uma estrutura e toda uma ideologia. E não formar leitores, né, é uma delas, porque a gente sabe o que acontece quando o aluno ele tem acesso à leitura, né, quando ele descobre que ele se pode colocar nesse papel de leitor, que ele pode colocar suas impressões em cima da leitura e que ele pode fazer crítica daquilo que ele está lendo. Aí vocês já pararam para pensar se 10 alunos decidem pegar qualquer obra aí que falem, que dizem sobre estereótipos negativos, por exemplo, sobre a população periférica. São vários, mas não vou citar aqui, né, uma obra. Imagina se eles leem essa obra e eles decidem criticar essa obra. O barulho que faria, né? Se a gente começasse a formar, então, esses leitores que têm esse letramento crítico, né? Que olha para a leitura, se colocam nela e que deem a sua opinião nela, porque a gente sabe que hoje a população pobre e periférica é uma população extremamente inteligente, traga muitas questões de vivência, nossas vivências faz com que a gente se encontre nesse lugar de inteligência, nesse lugar de detentores de conhecimentos, porque a gente aprende, né, através dessa oralidade, então a oralidade ela é essa ferramenta imortal que existe na nossa humanidade há anos, né? É uma tradição africana, os mitos, né? Então, é uma questão da oralidade que sempre pega a questão da memória, mas o livro, ele tem o lance de eternizar e tal, mas na oralidade a gente também tem essa forma de eternizar, né? Que é através dos mitos, que são os mitos que são contados mesmo e eles vão passando de geração em geração. Então, quando eu problematizo muito essa questão da codificação e decodificação, é pensando do porquê que existe, né? Por que será que e essa coisa de tratar o livro, né, como aquelas coisas que eu disse, de ser localizado para ensinar gramática, sem contextualizar, né, o ensino de gramática, sem colocar a gramática no seu uso do cotidiano ali, né, no seu uso social, no seu uso real. Por que existe isso, né? Por que será que eles não querem realmente formar esses leitores? É porque dá trabalho? Talvez seja porque dá trabalho, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com esse pressuposto político mesmo de não querer formar esses leitores que olhem para essas leituras, que critiquem, né, e que entendam que eles são potentes, né, que são dotados de uma inteligência que só nós, pessoas periféricas, temos. Então, eu sempre gosto de começar trabalhando com oralidade, mas eu sempre paro na leitura, porque eu acho que a junção das duas coisas é uma explosão, né, a gente começa ali por algo que a gente já sabe, então a gente fica cada vez melhor naquilo que a gente já sabe, que é a oralidade, e a gente transpõe isso para a leitura. Né? Então a gente começa a ter contato com algo que eles não querem que a gente tenha contato, a gente passa a fazer leitura sobre isso e passa, né, a se identificar às vezes com a leitura, a criticar aquela leitura e a querer reescrever uma história que está ali imposta por tantos anos. Camila, posso interromper? Eu gostaria de responder não, complementar a fala da minha colega e também falar um pouquinho do que eu preparei aqui, para não perder o fio da meada. Mas eu achei incrível sobre os mitos. Agora eu vou ativar o modo professora de história. Até o século XIX, só era considerado história, só era considerado para escrever a história documentos oficiais. Nada fora disso era considerado. Depois começou a se perceber dentro do escrever a história que as fotografias,
as gravuras, tudo é história. E eu trato muito com os meus alunos a questão de que todos nós somos sujeitos históricos, todos nós fazemos história. Não apenas os grandes nomes que estão nos livros. Então, essa cultura oral, sempre que eu trabalho com eles, é muito importante. Os mitos, a cultura oral, eu falo das religiões e matrizes africanas, por exemplo, que não tem um livro, não tem nada escrito sobre, mas sobrevivem até hoje. Por conta de quê? Dessa cultura oral que vai sendo passada através dos tempos. Isso é extremamente importante, extremamente importante. E eu queria complementar também lá atrás, que eu falei dos clássicos. Os jovens têm sim que estudar os clássicos, tem sim que trabalhar os clássicos, isso é essencial. Porém, como todas as áreas vão se unir para que o jovem consiga ser atingido por essa literatura? Não é só o professor de português na aula de literatura que tem que trabalhar a leitura com o aluno. No começo do ano, eu fiz uma atividade de acolhimento com eles, e assim, né? Dão várias ideias, o Estado manda material para a gente, de fazer dinâmicas, e falar da rosa e do repolho, e não sei o quê. Não. O que eu fiz com eles? Eu pedi para que eles me escrevessem uma carta, que eles podiam falar o que eles quisessem. O que eles quisessem. Contar a vida deles, ou se não se sentissem à vontade, afinal a maioria não me conhecia, fala qualquer coisa, escreve sobre você. E essa carta pensa no futuro em um ano. O que você espera desse um ano? Com a volta às aulas, da sua vida, o que você almeja, num curto prazo. Porque quando a gente fala de um jovem de periferia, a gente fala de uma maioria que não tem muita perspectiva de futuro. Então vamos falar de agora. O que esse ano pode ser feito para melhorar o futuro desses jovens? E eu recebi cartas incríveis. E eu respondi essas cartas. Porque eu creio que quando você coloca o jovem para escrever de forma livre, ele consegue muitas vezes se comunicar de uma forma que ele não conseguiria com o professor cara a cara, ou às vezes na frente dos alunos, ou mesmo que seja separado, ele se abre muito mais. E isso faz um paralelo com o que eu falei lá no começo. A gente precisa trabalhar o jovem atualmente como um humano que sofreu nessa pandemia, como isso afeta a educação dele hoje. E é incrível ver o feedback dos alunos, essas cartas que eles escreveram. E no final do ano, eu vou mostrar essas cartas de novo para eles verem o que mudou em um ano. E vou pedir que eles escrevam novamente. E o resultado, assim, estou ansiosa. E falando também de acesso à leitura, eu peguei a época de Harry Potter. Nós aqui que estamos na casa dos 20, 30, pegamos a época em que Harry Potter estava no auge. E eu me lembro que, né, não tinha tantas condições de ter os livros, mas eu quis muito um dos livros do Harry Potter, e o meu pai não queria comprar, e eu me lembro da minha mãe falar: compra, ela tá pedindo um livro, não custa comprar esse livro pra menina, não é caro, ela não tá pedindo nada, né, é um livro. Aí eu comprei, ganhei, e comecei a ler Harry Potter do terceiro livro, não foi do primeiro. Porque eu não sabia qual era a ordem, eu não tinha a menor ideia. Eu simplesmente vi, sabia que era falado, falei, vou ler. Depois eu tive que começar a ler do primeiro novamente. Mas é muito interessante pensar na mídia, o que está em alta, que muitos olham essa literatura com maus olhos, né? Mas é isso que atinge os jovens. O que está em alta hoje, que pode fazer com que eles sejam tocados de alguma maneira. Enfim, eu vejo a literatura como uma ferramenta de mudança nos jovens, como um levante social, como um levante educacional. E literatura, pensando em tudo que eles podem escrever, tudo que eles podem produzir, que o jovem da periferia tem uma cultura, é um outro mundo. A gente fica submerso em um outro mundo. E é muito rico, mas também é muito marginalizado.
quando eles saem desses grandes centros que se tornaram a periferia, isso tudo é marginalizado, mas tem um valor muito grande. E a escola tem que receber isso e usar isso como uma ferramenta pedagógica para atingir esse jovem. É isso. Muito bem. Elaine, como é que você enxerga, Elaine, que serão essas novas formas de oralidade dentro do contexto educacional assim de agora? Além da leitura dos livros, como aproximar o jovem a essa forma de pensar literatura? Eu acho que a oralidade, né, ela faz parte de uma literatura, então eu acho que ainda continuaria se trabalhando as literaturas tradicionais, da forma como a gente já está acostumado. A oralidade, ela só entra na tentativa de facilitar esse processo tão importante que é a leitura por si, né? A literatura de livros, né? A literatura escrita. Então, eu acho que a oralidade ela entra no processo de auxílio. Existem, por exemplo, pensando nessa questão do George Orwell, né, desse livro, A Revolução dos Bichos, a gente sabe que existem inúmeros filmes, inúmeros não, acho que são 2 ou 3 filmes, uma animação e um filme que fala sobre o livro. Não retrata ali, né, de uma forma fiel do que está escrito no livro, mas talvez já é uma forma de se trabalhar junto com o livro, né? De pensar nessas outras capacidades cognitivas mesmo do aluno e como desenvolver ela. Então, talvez trabalhar a questão ali auditiva, né, a questão visual, junto com a prática de leitura, seja uma forma de aproximar esse aluno, né, de fazer com que ele se aproxime mesmo do livro, né, e tenha um maior entendimento do livro. A oralidade, ela entra nesse processo como uma ferramenta que deve ser urgentemente reconhecida como algo que tem conhecimento, algo que existe e que produz conhecimento, porque ela é a ferramenta mais presente hoje dentro das periferias, mas ela ainda em si não é suficiente, né? Principalmente por essa coisa que a gente está falando aqui, que é essa coisa de reescrever a nossa história. A gente sabe que a música ela transita em inúmeros espaços, a gente sabe que a poesia ela transita em inúmeros espaços, mas a gente também precisa ter contato com tudo que envolva, eu acho, a literatura, né? E não se limitar somente a essa literatura a esses tentáculos que envolve a literatura da oralidade, né? Então, que é a poesia, a música, os slams ali. Eu acho que a gente tem que ter contato com todo e qualquer tipo de literatura. Mas é muito louco porque é isso, né? É essa literatura que a todo momento exclui a gente. E tem muito aquele lance do Paulo Freire, né? Que ele fala que a leitura do mundo ela antecede a leitura da palavra. Então, antes da gente estar lendo qualquer palavra, a gente já está tendo contato com o mundo, a gente já está tendo, né, a leitura do mundo. E é preciso trazer isso, é preciso falar sobre isso, né? É preciso que nós, enquanto pessoas periféricas, a gente se expresse das coisas que a gente está vendo antes de, né? E quando a gente for transpor isso para a questão da escrita, né? Para a questão da leitura de algo escrito, que a gente leve tudo isso em consideração, que a gente leve tudo aquilo que a gente já leu sobre o mundo, que a gente já escutou sobre o mundo, em consideração as leituras que a gente vai fazer. Então, eu acho que a oralidade ela entra mais nesse processo de auxílio, de legitimação, né? As pessoas precisam olhar para os Racionais MCs, por exemplo, como detentores e produtores de conhecimentos, produtores de literatura. Né? Precisa olhar para aquele menino no slam que está declamando uma poesia como um produtor de literatura. Ele passa ali, ele escreve a sua poesia, ele se dedica como qualquer outro autor,
E ele vai e faz algo melhor ainda, né? Que ele coloca a voz, ele coloca o corpo, ele coloca a expressão, tudo a fim de facilitar o entendimento do que ele está tentando dizer. Eu acho que se a literatura tiver uma função que seja essa, né? Uma função que faça a gente entender, né? Que traga esses conhecimentos para a gente, né? E não que fique somente nesse campo do eruditismo, né? Dessa coisa de palavras difíceis, e não que a gente não possa ter contato com isso, acho que pelo contrário, a gente precisa, se a gente quiser ter contato com qualquer tipo de literatura, eu acho que se restringir a isso, né? Então, já que não fala sobre mim, não, é pelo contrário, né? A gente precisa ler sobre essas grandes literaturas, até porque elas estão aí no mundo, né? E elas não vão simplesmente sumir, mas a gente também precisa valorizar aquilo que a gente está produzindo. Muito bem. Você quer transcorrer, Jé? Posso sim. Tem algo que eu gostaria de falar que é sobre a tecnologia em sala de aula e o cuidado do professor com as palavras. Aí voltamos ao nosso querido George, que ele pode ser entendido de maneira um pouco dúbia, né? A galera extremista aí de direita usando a obra dele como uma crítica ao comunismo e que o levante popular nunca vai dar certo e blá, 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 blá. Pensando como educadora e os celulares cada vez mais presentes em sala de aula, como a gente vai usar essa literatura para atingir os jovens e o uso das nossas palavras? Porque o que a gente vê atualmente são muitos casos de professores expostos, alunos que gravam falas, e é claro, temos muitos professores ruins, racistas, a gente tem muitos casos assim, mas é uma preocupação minha e creio que dos educadores no geral, esse cuidado com as palavras, porque tudo está muito à flor da pele e tudo pode ser mudado de alguma forma. Do mesmo jeito que a obra A Revolução dos Bichos pode ser lida com um viés completamente diferente da intenção, né, da qual ela foi escrita, a nossa fala ao explicar essa literatura também pode ser mudada. E isso pode gerar polêmicas. Então, é muito importante que a gente tenha um cuidado ao lidar com a literatura, a gente saber por qual viés a gente vai levar esses clássicos ou esses textos, seja o que for. Eu não acredito que haja nenhum professor neutro, nenhuma leitura neutra, a história não é neutra, tudo que você passa para alguém está passando por você, tem um pouco de você também, não há neutralidade, mas como isso vai ser passado? Ainda em tecnologia, quando eu trabalhei a questão indígena dos meus alunos, com os meus alunos, eu não tenho contato, né, com indígenas, infelizmente, eu não pude falar de fato com alguém sobre isso, mas uma fonte muito importante que me ajudou demais nas aulas foi o TikTok, porque existem influenciadores jovens indígenas que levam o conteúdo indígena para o grande público. E isso é incrível, 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 porque a gente consegue ter acesso a conteúdos que antes ficavam em enciclopédias, ou seja lá o que for, nos confins da internet, e agora, às vezes, sem querer, só indo pelo TikTok, os jovens conseguem ter acesso à cultura brasileira de uma forma que antes não era acessível. Então, eu mostrei para eles esses produtores de conteúdo, eu anotei o arroba, eu falei, sigam, procurem, já que os jovens e nós também ficamos tanto tempo na internet, por que não usá-la como uma ferramenta educacional? Isso é incrível. É problemático também, afinal, a gente vê o vício na internet, na tecnologia, o jovem que perdeu muito foco. Eu digo por mim. Eu falei que eu fui uma leitora voraz quando eu era mais nova, mas hoje eu consegui ter esse mesmo foco que eu tinha quando eu era estudante, é muito difícil.
porque a nossa vida se resume à tecnologia, a celular, a responder as mensagens, a estar em contato com as pessoas o tempo todo. Então, é complicado. E é isso. Muito bem, obrigada, Jéssica. Então, Laine, sobre como que a revolução acontece dentro da periferia, como você acha que essas novas linguagens de oralidade podem influenciar na melhoria de vida para essa população periférica, né? Como que você relaciona isso? Eu acho que trazer essa... Não, eu vou falar de uma outra forma, na verdade. Eu acho que a educação, ela, por si só, sozinha, né? Nós, enquanto educadores, enquanto professores, a escola, como esse instrumento do Estado, a gente não vai conseguir fazer essa revolução, né? Se a gente colocar toda e exclusivamente a responsabilidade sobre essas coisas. Porque a gente sabe sobre essa coisa muito maior, né? A gente é um micro dentro de uma coisa do macro, né? De uma coisa muito maior, de uma sociedade, de um plano muito maior. Só que pensando nessas outras alternativas, né? A Jéssica ela trouxe a questão da internet, onde a gente tem essa questão dos multimodais muito forte hoje. Então, a gente sabe que o close reading, que é aquela leitura mais minuciosa, não vai existir, talvez daqui para frente, né? A gente sabe que, sei lá, eu acho que é isso, né? São pessoas brancas que têm condições financeiras suficientes para sentar tranquilamente na sua cadeira, no dia de domingo, pegar o seu livro e ler por horas e horas e horas, né? Quem são as pessoas que têm realmente o privilégio de fazer isso hoje no Brasil? Então, essa questão dessa leitura mais minuciosa, ela talvez já não exista mais. Tem essa questão da questão social e financeira, mas tem também essa questão dessa introdução das tecnologias, que vem cada vez ficando mais forte. Né? Eu acho que utilizar isso ao nosso favor é de extrema importância, principalmente porque hoje a gente vê essas produções de conteúdos que introduz mesmo as populações jovens e periféricas a assuntos extremamente importantes, né? Eles acompanham. Eu faço parte de um coletivo que é o Quebrada Cult, onde a gente produz conteúdos para a população periférica. A gente tem um público muito fiel de jovens que estão a todo momento acompanhando a gente, né? E estão interessados no que a gente está falando. São vídeos curtos de 30 segundos, a gente deixa as nossas referências a fim de que eles vá buscar, né, essas fontes, que eles vão atrás do que a gente está citando, mas é uma forma de estar levando eles, né, para o caminho que a gente deseja, que é esse caminho da revolução. Eu acredito muito nessa questão da oralidade, porque ela então, essa ferramenta que nasce da gente para a gente, né? Então, essa questão da literatura que é nossa, né? Dessa literatura periférica, e não periférica porque ela é diferente, ou como as pessoas acham que é uma literatura marginalizada, ela é marginalizada para quem está de fora, né? Porque a gente está tudo certo, é nossa, e não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que ela tá sendo importante nesse sentido de talvez introduzir coisas que são importantes, né? A gente sabe que a informação ela chega de uma forma muito fragmentada dentro das periferias, então muito fragmentada, muito distorcida. Com a questão da internet, as fake news estão cada vez mais fortes, né? Então a gente sabe que tá muito fácil de um jovem, de uma mãe, de um pai que mora dentro de uma periferia cair em uma fake news. E eu acho que a transmissão de conhecimentos através das vivências, através da troca ali, é importante para talvez acontecer essa revolução. Principalmente porque é algo que já está ali ao nosso alcance, né? Então, se eu estou aqui, né, eu vou e começo a conversar com a minha mãe sobre um assunto que eu acho extremamente importante, provavelmente ela vai encontrar minha tia, que ela vai trocar com a minha tia, né? E elas vão conversar sobre isso. Isso, inclusive, é verdade, tem gente que acontece na minha família. Eu sou a primeira da família, tá na universidade. E aí, quando eu voltava para casa, eu sempre contava alguma coisa diferente para minha mãe.
E assim, né, aquela história, né, de ser uma população, de ser uma família pobre, muito preconceituosa, né, muito racista mesmo, xenofóbica, né, no processo. Mas vamos torcer, tá, gente? Minha mãe é uma mulher afro-indígena, então estou dizendo racista no sistema estrutural mesmo. E quando eu levei para casa, as informações que eu tive dentro de outros espaços, né, através dessas leituras de livros, através de contatos de leituras de literaturas que fizessem sentido para mim, foi uma revolução, né? Hoje a minha mãe, ela sabe debater sobre assuntos que ela já me escutou falar, que ela sabe, né, que não está certo, que ela sabe que na verdade é tudo uma invenção, a tentativa de fazer com que a gente não ultrapasse esses muros, nessas paredes que são colocadas entre a gente. É a mesma coisa com a minha avó. Aí vocês imaginem o que é uma senhora de idade de 76 anos conseguir falar abertamente sobre as questões homofóbicas, né, conseguir falar abertamente sobre os netos delas que são gays, né, sem a barreira ali do preconceito, depois de muita conversa, depois de muita discussão, depois de muito exemplo, depois de muita intervenção. Né? O que é a minha avó de 74 anos é saber que o atual governo não presta, né? O que é uma senhora que nasceu em um outro tempo, que não tem acesso com essa tecnologia, conseguir ainda debater sobre isso. E eu acho que a oralidade ela tem a ver com isso, sabe? De atingir coisas que talvez o livro, talvez ele não consiga. Mas aí é o que eu digo, tá, gente? Quero deixar muito frisado isso, que o livro ele é essa ferramenta importante, sabe? Quando eu tô falando da oralidade, eu não tô deixando de fora a literatura, né? Eu não estou deixando de fora a leitura do livro, mas eu penso que a oralidade ela é um caminho que vai nos levar para a leitura desse livro, sabe? Por interesse de querer pesquisar mais sobre o assunto, de querer se inteirar mais sobre o assunto. Hoje, com a tecnologia, a gente precisa urgentemente inserir, né, dentro das nossas práticas mesmo, porque é isso, senão a gente vai ficar para trás e vai tomar um baile dos alunos e das pessoas, porque é isso que tá sendo, é o que está valendo hoje, né, dentro das conversas deles, do mundo deles, né, essas questões midiáticas, essas palavras que eles veem na internet, os conteúdos que eles acessam na internet. Eu achei muito legal essa atividade da Jéssica, de trazer esses outros exemplos, porque vai ser assim que a gente vai conseguir trazer essa revolução, mexendo com coisas que a gente sabe que vai conseguir atingir essa população, né? Se a gente não está conseguindo atingir por um meio, a gente vai buscar outros meios para fazer com que ela chegue no nosso objetivo, né? Que é então a leitura, que é então o entendimento do que elas estão lendo e de saber que elas podem ler um livro se elas quiserem. Muito bem, Jéssica. Tem alguma consideração que você queira fazer sobre a tecnologia na sala de aula? Como é que estão os tempos de agora? Como associar isso à literatura? Bom, a tecnologia é uma aliada no processo educacional, mas tem dois lados, né? A parte boa é que agora todas as salas de aula têm TV, as escolas receberam notebooks, então para o trabalho do professor tá muito, muito melhor. Eu consigo A sua passar. escola é TEI, Jéssica? Não, Não? não, a escola regular. Inclusive, PEI seria um ensino integral, né? E, inclusive, essa é uma questão muito polêmica, porque principalmente os alunos da periferia, eles não querem ir para o ensino integral, porque você fica muito mais tempo na escola. Então, as escolas regulares, como a gente conhece, estão muito mais lotadas. A escola que eu trabalho aqui em Limeira é a maior da diretoria de ensino da região, então são quase 2.000 alunos nos 3 turnos. E as salas nunca estiveram tão lotadas como estão atualmente, porque muitos alunos estão fugindo do ensino integral. Ah, e por quê? Porque eles têm preguiça de estudar? Porque eles não querem ficar o dia inteiro fazendo as atividades extracurriculares e tudo mais? Não, porque eles precisam trabalhar. Tem alunos do ensino fundamental que já trabalham porque precisam ajudar a família. Então, como fazer, não é mesmo? As escolas de ensino integral são incríveis, porém não são acessíveis a todos os jovens.
principalmente se a gente for falar de jovens em situação de vulnerabilidade social. Em relação à tecnologia, é muito bom. Ainda falando da questão indígena, eu consegui passar um documentário incrível para os meus alunos, tudo muito fácil, dentro da sala de aula, a TV já estava ali, tem internet, tudo fornecido pelo Estado. Então, para passar o conteúdo aos alunos, é incrível. Eu consigo, já que eu dou aula de história, quando eu trato de fotografia, de período colonial, né? Eu mostro as fotografias da época para falar do patriarcado, como era. Eu consigo, com a TV, mostrar tudo isso para os alunos. Mas quando a gente muda a perspectiva, os alunos para os professores, isso não é muito bom. Porque os alunos ficam muito vidrados com a tecnologia. O material que vem do Estado, que a gente precisa seguir, pede muita pesquisa, tem QR Code para acessar. E na teoria é lindo, porém na prática isso não funciona. A gente fala que o uso do celular em sala de aula é permitido apenas para fins pedagógicos, mas isso não acontece. Nesse pós-pandemia, entre aspas, novamente, todos nós saímos com dificuldade de foco, de voltar à rotina, de lidar com muitas pessoas e tudo mais. Para o jovem que está em formação, isso foi 1000 vezes pior. E o celular, a tecnologia, mesmo que de forma fragilizada na periferia, foi um grande aliado. E como da noite para o dia a gente tira isso deles? Isso não vai acontecer. A gente tem que usar a tecnologia como aliada, mas é muito difícil. É muito difícil colocar na mão do aluno o uso dessa tecnologia para fins pedagógicos. Vamos fazer uma pesquisa, cada um pega seu celular e faz, se dividam em pequenos grupos, afinal não são todos que têm celular, já que a internet tem, já que a escola tem internet, vocês podem usar, vamos fazer uma pesquisa. Alguns vão fazer, alguns poucos vão fazer, alguns vão ficar gravando vídeos para o TikTok, outros vão ficar no WhatsApp. Então, que lindo a tecnologia em sala de aula. Porém, não são todos que a utilizam de forma correta. E não dá para julgar esses jovens. A tecnologia tá escancarada na nossa cara. Eles usam a tecnologia para tudo. Mas ali na escola é complicado. É muito complicado. Mas também tem as suas vantagens. Quando eu falei do livro Racismo Estrutural do Silvio Almeida, eles não tiveram interesse em ler. Eu falei sobre a obra, eu levei trechos, mas eu mostrei um vídeo com um resumo do Silvio e mandei o link para que eles vissem mais conteúdo sobre isso. Afinal, eu sabia que a literatura do Silvio, o livro do Silvio, não chegaria neles de uma forma física, eles não fariam a leitura. Mas eu mandando um vídeo do YouTube para que eles tivessem acesso, eles assistiriam. Então, está chegando neles de alguma maneira. Então, ótimo, ótimo. Me dou por satisfeita. Apesar de não ser o mundo perfeito, utópico de todos os alunos lendo, maravilhados. Mas precisamos nos adaptar às demandas, né, desse novo mundo pandêmico. Muito bem. E você, Laine, como que você utiliza aí, dentro do contexto educacional, né? Você como educadora, como que você utiliza a literatura? Como que você conversa com seus alunos em relação à tecnologia também? Como que é para você ser uma educadora nesse momento? Eu acho que vem cada vez mais se tornando um movimento desafiador, né? Porque tudo precisa muito desse cuidado mesmo, né? Cuidado com as palavras, cuidado com o que a gente também vai estar passando dentro da sala de aula, né? A gente sabe que existe essa censura por parte do Estado em relação ao conteúdo que os professores estão aplicando dentro de sala de aula. Eu recentemente desenvolvi uma atividade, eu fui aluna PIBID, que é o projeto de iniciação à docência,
E eu desenvolvi um projeto também na escola ao lado de Orlando Signorelli, que falava sobre qual o lugar da população indígena na sociedade brasileira. E foi dessa mesma forma que a Jéssica falou, né? Eu acho que hoje as escolas, elas tiveram, a escola que eu estou, ela é o PEI, né? Essa loucura do PEI, porque eles chegaram aí nas escolas públicas, bagunçando tudo, algumas escolas estão com muitas dificuldades para se estruturar, mas elas tiveram um investimento de verba, então as salas têm notebooks, né? Existem notebooks disponíveis para os alunos, a televisão, o tablet, dá para você agendar tablet, uma biblioteca enorme. Então, existem algumas ferramentas assim para se trabalhar. Então, é sempre nessa forma de olhar para eles, né? Entender que não tem o que se fazer, né? Senão tentar envolver com o que a gente está tentando aplicar. Então, tem aluno que faz atividade escutando música, tem aluno que faz atividade mexendo no celular, tem aluno que faz atividade um pouquinho, já vai mexendo no WhatsApp de volta. Então, eu acho que a forma que a gente vem trabalhando é meio que unânime, assim mesmo, né? A tecnologia em sala de aula. Acho que se eu falasse muita mais coisa, vai acabar sendo repetitiva, porque é muito disso que a Jéssica falou mesmo, né? É aliar essa ferramenta ao que a gente quer tentar transpor para eles, né? O que a gente quer tentar levar para eles, o que a gente quer tentar fazer com que eles tenham acesso. E se existe essa ferramenta, por quê? Não, né? Eu acho que por que não tentar envolver essa ferramenta? Porque a tecnologia foi criada para isso, né? Para auxiliar o humano de alguma forma, né? Então vamos tentar fazer com que minimamente os alunos, em algum momento do dia deles, eles utilizem essa ferramenta, que não seja só para fazer vídeo no TikTok, para ver coisas no Instagram, ou mensagem no WhatsApp, Facebook, etc., né? Mas que seja para produzir algo ali no tempo que ele está na escola. Você gostaria de transcorrer já? Eu acho que é isso. Acho que as nossas falas se complementaram muito bem. E fica aí, né, o nosso papel como educadoras de lidar com a tecnologia, com os benefícios e os malefícios desse mundo moderno, né? E como atingir o jovem de maneira eficaz Assim, com todo esse excesso de tecnologia. e teve uma coisa que eu acho que é bom a gente citar, que é a questão mesmo do letramento digital, que é pensar na utilização desse aparelho para outros fins do quais a gente está falando aqui agora. E como isso também pode ser uma forma deles levarem para dentro de casa, para os pais, para os familiares, né, para os responsáveis. Porque existe hoje essa tecnologia, mas quais são as pessoas que têm acesso a esse letramento digital, né? Que sabe mexer com essa tecnologia, né? Que sabe utilizar o celular, que não seja somente para mandar mensagem ou fazer uma ligação. Então, acho que enquanto educadores que tá também, a gente, né, a gente é jovem, da mesma idade quase desses alunos, sabe? Então, a gente tem que se colocar ali como essa pessoa que vai ajudar ele também a aprender a lidar com essa ferramenta que está aí disponível. Então, eu sempre fico pensando muito nessa questão do letramento digital, de quem são as pessoas que sabem mesmo acessar. A gente viu aí no EAD que teve pessoas que não sabiam mexer na internet, né? Não sabia mexer no Google, não sabia ligar o Meet. Então, como foi todo esse processo de readaptação? Como então é importante a gente, enquanto estiver dentro da sala de aula, auxiliá-los, né? A como interagir com essas outras ferramentas que existem dentro daquele aparelho, que é o celular. Eu gostaria de perguntar para vocês duas, né? Cada uma pode discorrer. Qual que é a importância, assim, o que seria a literatura, né? Como que essa literatura pode se dar nas periferias, na sala de aula? E o que seria a literatura para vocês, assim? Posso começar? Então vamos. Bom,
Repito que, para mim, a literatura é uma ferramenta de mudança. Para mim, durante o meu processo de aprendizagem, né, durante o ensino médio e fundamental, foi um processo de mudança, mas eu sei que eu fui fora da curva, né? Eu só tive esse interesse por uma falta de sociabilidade com as pessoas que me levou à biblioteca. As escolas de ensino integral têm muito mais recursos e bibliotecas e tudo mais, mas isso não é a realidade de boa parte das escolas públicas. Então, essa literatura fica muitas vezes abandonada, a biblioteca muitas vezes é mais um depósito do que um ambiente de conhecimento. Então, a tecnologia nisso veio para realmente para que a gente consiga levar a literatura para os jovens utilizando da tecnologia que veio para ficar. Daqui para frente, tudo será por meios tecnológicos. Realmente, os alunos têm acesso a netbooks, chegaram equipamentos para os professores. Agora, no novo ensino médio, a carga horária aumentou dos alunos, eles têm aula online, são itinerários formativos, muitas matérias foram reduzidas, um desmonte completo da educação, mas com o que nos resta, a gente precisa levar a literatura para esses jovens, seja os grandes clássicos que me tocaram enquanto eu estudava, seja os autores atuais que falam de assuntos atuais. A gente tem muito material para falar de racismo, por exemplo, em sala de aula. Então, isso está acessível, temos informação acessível, basta a gente procurar e utilizar isso como ferramenta pedagógica. Concordo muito com o que a Jess falou. Eu não quero me alongar muito, mas concordo muito com o que ela falou. E eu também não sou da ideia da literatura como algo iluminista, né? Isso significa, então, que a literatura seria algo que tem um papel de iluminar uma alma, né? Daqueles que estão tendo acesso com a literatura, que estão tendo acesso com a leitura de algum texto. Isso é uma ideia que parte muito ali, né, do Antônio Cândido, né, que ele fala que a literatura da maneira mais ampla possível de todas as criações, ela tem um toque poético, ficcional, dramático, em todos os níveis da sociedade, e ele vai dizer que ela molda o inconsciente e o subconsciente da pessoa, né? Que a literatura ela é aquela que constrói o caráter da pessoa, é aquela que vai trazer luz a essa pessoa, né? Eu não sou muito a favor dessa ideia de literatura, até porque a gente sabe que quando a gente está se tratando, então, da definição de literatura, ao pé da letra, não estão se falando de literaturas que emergem da nossa realidade, né, que emergem de um contexto que faça sentido para a gente. Eu gosto muito de pensar na literatura como uma alternativa da gente se tornar sujeito mesmo da nossa própria história, da gente escrever e da gente registrar sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente gostaria de falar, sobre as nossas inteligências, sobre as nossas belezas, sobre as nossas capacidades, né, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente não gosta. Eu gosto muito de pensar na literatura como uma forma de eu me tornar protagonista da minha vida mesmo, né, de eu não ser mais um objeto do Estado, onde ele vai a todo momento querer escrever sobre o que eu falo, o que eu deixo de falar, sobre a minha história, sobre o que eu devo vestir, sobre o que eu não devo vestir. Eu gosto muito de pensar na literatura, então, como essa ferramenta, né, como esse levante na forma de fazer com que eu me torne sujeito mesmo da minha própria história. Muito bem, meninas, muito bem. Foi muito bom conversar com vocês. Agora a gente vai abrir aí para a pergunta dos internautas, tá bom? Tem algumas pessoas que mandaram umas perguntas aqui para vocês. Eu vou ler para vocês poderem responder a pergunta de quem estava acompanhando a gente aqui pelo chat, tá bom? Então a primeira pergunta vai para a Laine, desculpa. Fala sobre a questão da oralidade dos slams e a aproximação com o rap. Você acha que essa forma pode atrair mais os jovens para as questões políticas? Você acha que essa é uma forma aí bacana de trabalhar a literatura na periferia?
Eu acho que já até respondi essa pergunta, né? Ela deve ter sido feita no começo. Eu acredito, sim, que seja uma forma de aproximar, até porque ela está ali emergindo e fomentando o nosso cotidiano, então a gente está tendo contato com essas coisas a todo momento. Às vezes a gente está indo a gente está tendo rodas de slams dentro das periferias, embora elas aconteçam nos grandes centros, mas hoje existe um movimento que faz com que elas aconteçam dentro das escolas, né, que saraus aconteçam dentro das escolas. Então, eu acredito muito nessa ferramenta como uma forma de aproximar o aluno da literatura. Muito bem, a próxima pergunta vai ser para a Jéssica. Jéssica, você que é uma grande devoradora de livros, fala para a gente qual é o seu livro favorito e nos conte como ele chegou até você e por que se tornou seu favorito. Essa pergunta da Ellie da Sierra. Bom, o meu livro preferido, acho que eu tinha 14 anos, eu participava de um grupo de teatro no antigo projeto Escola da Família, não existe mais. E nessa escola que eu fazia, eu não estudava nessa escola, mas o meu grupo surgiu do Escola da Família, e eu entrei no grupo e nós utilizávamos a escola para ensaiar e tudo mais. A gente dominou tudo. E havia uma salinha assim, onde tudo que não era usado era jogado. E calhou de eu passar ali, estava alguém da escola arrumando aquilo e tinham pilhas e pilhas de livros velhos que não eram mais usados na biblioteca. E eu gostava de livros. Eu falei, então, o que vocês vão fazer com isso? Ah, isso aqui é lixo, isso tá aqui porque não tem onde pôr. Eu posso pegar? Posso levar embora, já que é lixo? Pode. Trouxe uma pilha de livros para casa. Tenho vários até hoje. E um deles é Perfume, a história de um assassino, que se tornou um filme depois, que eu odeio. Mas o livro é incrível. Eu me lembro de ler o livro, ficar assim, sem palavras, ler de novo, e depois eu lia de novo e eu indicava para todo mundo. E eu participei por conta da faculdade, né? Eu trabalhei em um museu, eu fiz oficinas de restauração de livros, de organização de acervos, e eu tentei restaurar o livro, e nossa, ficou péssimo, mas assim, um livro muito importante, eu tenho até hoje guardadinho aqui, que foi um livro que me deu um sentimento que eu não sei nem explicar. Além, já falei de Harry Potter aqui, vou falar de novo. Essa saga me marcou porque eu li e reli. Eu lia uma vez para saber rápido o que ia acontecer. Depois eu lia de novo prestando atenção para poder ler de verdade, né, com calma. Mas eu devorava loucamente quando eu era mais jovem. Agora, atualmente, o livro que mais me marcou foi Quarto de Despejo, clássico, Carolina Maria de Jesus. E, meu Deus, esse livro, assim, abriu minha cabeça de uma forma incrível, e eu não sei como eu não li esse livro antes, deveria ser leitura obrigatória, e as escolas estaduais receberam esse livro, então eu fiquei muito feliz, e ainda vou dar um jeito de colocar esse livro em sala de aula, dentro de algum conteúdo, para eu trabalhar isso com os alunos. Bacana, muito obrigada, Jéssica. Gente, eu vou pedir para vocês colocarem um nome de vocês nos comentários, porque vai rolar um sorteio de 3 exemplares do livro, A Revolução dos Bichos. O sorteio vai ser eletrônico, a gente vai realizar agora, e aí a gente vai ter aí alguém que vai ganhar o livro para a gente poder entrar em contato. Então, deixem nos comentários os nomes para a gente poder fazer esse sorteio eletrônico, tá? Ao final da live, a gente vai ver aí quem ganhou o livro, tá bom? Não esqueçam disso. E eu queria perguntar para você, Elaine, quais são os livros assim que você indicaria para quem está começando agora? Quem quer começar a ler, quem quer começar a procurar as literaturas, o que procurar? Eu tenho lido muito quadrinhos, eu acho que tem sido muito gostoso me debruçar sobre essas histórias, sobre quadrinhos. Então, eu indicaria ali os quadrinhos dos Panteras Negras, dos Black Panthers. Eu acho que, embora não seja brasileiro,
talvez trazer para esse contexto de tecnologia, mas talvez para essas tecnologias sociais, né, que são essas tecnologias palpáveis, né, que nasce da tradição de matrizes africanas. Então, eu acho que é importante a gente ter contato com esses conhecimentos. Eu indicaria esse começo, porque são leituras bem rapidinhas, assim, né? Dá para a gente ler rapidinho, quando vai ver já leu 15, 20 quadrinhos na semana, no mês. Então, eu acho que quadrinhos é uma boa alternativa. Quadrinhos que tratem sobre essas questões sociais têm sido produzidos e tem sido bem legal olhar para essas questões a partir dessa perspectiva, onde tem o visual também, né? Os quadrinhos é muito legal porque tem essa questão da coisa mais rápida, talvez para se acostumar com os olhos, mas tem também muita questão da fotografia, das imagens, que ajuda no entendimento, né, do que tá sendo escrito, da mensagem que está tentando ser passada. Eu acho que de livros, né, para além dos quadrinhos, eu gosto muito da Carolina Maria de Jesus, né, mas eu acho que tem leituras como contos, fábulas de pessoas negras. Tem um livro, que eu não vou lembrar o nome agora. Talvez, eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu coloco aí no chat. É um livro que eu li recentemente, eu li ele online ainda, que fala sobre afrofuturismo no Brasil. Deixa eu pegar o nome aqui, gente. É um livro que vai contar, é um livro escrito por uma mulher negra brasileira, onde vai contar a história de uma menina que está sobrevivendo em um ano que rolou um apocalipse, né, no Brasil. É muito bom, porque é um livro que tem um protagonismo de pessoas negras, produzido por uma pessoa negra, e que traz para o contexto brasileiro, né, que traz para coisas que a gente está acostumada a ver. Eu não vou achar o nome, gente, mas assim que eu achar, eu já falo aqui para vocês. Eu acho que essas são as duas coisas que eu indicaria. Porque um é o quadrinho que tem essa questão do visual, e o outro é essas questões de narrativas que fazem a gente se colocar e se imaginar mesmo, né? Que transpõe para um futuro que talvez seja mais otimista, ou às vezes não, né? Pode ser que a gente lê alguma coisa que seja pessimista, mas que são leituras que vão adaptando os nossos olhos, né? A nossa mente também, o nosso corpo, a esse processo da leitura. Eu vou pegar o nome aqui e já, assim que for a minha vez de novo, eu já falo para vocês. Tudo bem, Laine. E você, Jéssica, além de 1984 de George Orwell e também A Revolução dos Bichos, tem algum outro título que você gostaria de deixar aí como recomendação para quem está assistindo? Nossa, que pergunta difícil. Olha, o que me vem agora na cabeça, que é o que mais está, né, aflorado em mim, é o livro do Silvio Almeida e os livros da Djamila Ribeiro, porque eu acho uma questão importantíssima. Eu me considero uma professora antirracista. A escola é um ambiente muito racista, no geral, em alguns momentos, e eu sou a típica professora de humanas militante. Eu não aceito nenhum tipo de comentário sobre corpos, sexualidade e cor de ninguém. Então, eu trabalho esses livros com os meus alunos e eu indico, sem pensar duas vezes, principalmente os da Djamila, por ser uma leitura fácil, né? Uma leitura de fácil acesso. E eu percebo que isso encantou alguns dos meus alunos que se interessaram, por ser simples, fácil, rápido de ler e por se tratarem de questões tão atuais e tão importantes. Achei incrível a coincidência, nós três aqui, mulheres negras, tratando de educação, de periferia, falando de literatura, que a gente tem a oportunidade de ter mais ambientes como esse. Com certeza. Você conseguiu achar o nome, Laine, do livro que você tinha falado? Achei, gente. Eu anoto todas as minhas leituras, porque eu tenho essa memória péssima, curta, difícil, para algumas coisas eu sou boa. Mas chama Em Verdades o livro.
e ele é da Lu Anzayla, que é uma escritora negra, né, brasileira. Ela é professora de literaturas brasileiras. É um livro muito gostosinho, muito legal de ler e que dá para se aventurar, sabe? Tira a gente desses causos que a gente está vivendo e transpõe a gente para um outro lugar. Chama Em Verdade, da Lu Anzayla. Bacana, muito obrigada. Eu vou então para mais uma pergunta, tá bom? O Gabriel perguntou assim: com essas novas estratégias que vocês vêm adotando, acho que a gente estava falando sobre as tecnologias no ambiente escolar, né? Vocês estão notando algum interesse maior dos alunos sobre literatura? E quais são as perspectivas do futuro para essa questão de literatura? Quem quer começar? Pode começar agora, Laine. Nesse momento, eu acho que é difícil falar diretamente sobre interesses, né? A gente está voltando de um contexto pandêmico, são 2 anos longe das escolas, estão completamente eufóricos, né? Meu Deus, os colegas, os amigos, e aquela coisa toda. Existe sim, eu fiquei muito surpresa recentemente que os alunos, homens, se interessaram muito numa atividade que eu estava dando, que envolvia, inclusive, passar um vídeo, e eles foram o que mais comentaram, o que mais se engajaram, o que mais ficaram sensíveis, né, com o que estava passando ali. Então, eu acho que sim, vem engajando os alunos, vem fixando o conteúdo deles de outras formas, né, que é a questão do visual, quando a gente utiliza o livro, o vídeo, né, quando a gente utiliza imagem, é uma forma também da gente conseguir memorizar, né, anexar a informação, né, no nosso cérebro. Qual que era a outra pergunta sobre o futuro? É difícil, né, pensar em futuro, porque a gente tem que pensar em tudo que a gente, em todo o resto, né? Essas crianças, elas precisam se alimentar, né? Os jovens das periferias, a gente precisa de comida, a gente precisa de saúde, né? A gente precisa que os nossos pais estejam empregados, a gente precisa que a gente tenha as mínimas qualidades de segurança para ir para a escola, né? A gente precisa estar bem mentalmente para conseguir se entregar ali de corpo no que acontece dentro do ambiente escolar. Então, eu acho que o futuro, ele depende de todas essas coisas, sabe? Principalmente esse processo de alimentação. Eu faço um debate que é muito curioso, que é como a alimentação está diretamente ligado com o nosso processo de aquisição de conhecimento, né? Se a gente tiver estômago vazio, não dá para aprender, não dá para prestar atenção, né? Tudo que envolve o nosso corpo e a alimentação tem a ver também com a nossa questão de aquisição, né? E não tem como, gente, é impossível uma criança aprender de estômago vazio, sabe? Com o estômago roncando. Por isso a importância da escola também nesse período pandêmico, que eles ficaram afastados, sem ter a merenda, né? Então, eu acho que o futuro vai depender muito dos esforços que a gente vai fazer na hora de ir para a luta mesmo assim, sabe? Na hora de reivindicar, na hora de escolher quem que a gente quer que nos represente, né? Então, porque tudo isso tem a ver com o futuro dessas pessoas mesmo, né? Desses jovens de periferia. Que força de vontade eles têm, gente, muito, assim. Eu acho que não, se for para falar, né? Não, por isso que mérito nunca serviu pra gente, né? Essa questão de se esforçar, essa palavra não cabe no vocabulário da população periférica, porque eu acho que a coisa que a gente mais sabe fazer é acordar todos os dias, sabe? Ter que enfrentar um leão por dia, ter que ir lá, lidar com situações, ter que ver coisas, ter que passar por coisas, sabe? Ter que levar tapa na cara de polícia, ter que ter sua casa invadida, sabe? Por policiais, sabe? Não ter um mínimo do que comer dentro de casa. Então, eu acho que esforço é o que a gente mais tem, né? É de sobra, e eu acho que isso nem deve ser mencionado. Então, eu acho que não depende só da gente, né? Depende de toda essa outra estrutura e como elas quer que a gente se movimente dentro disso e o que a gente vai fazer, então, para continuar movimentando essa estrutura em prol dos nossos corpos, né, e dos nossos conhecimentos.
Bom, falando também sobre isso, pensando numa perspectiva de futuro, antes de falar de educação, a gente tem que falar de uma questão social. Realmente, eu concordo demais. As crianças e os jovens não aprendem de barriga vazia. Muitos vão ali e a merenda é o ponto alto do dia deles. Famílias que já estavam em vulnerabilidade social, com a pandemia isso piorou demais, com a inflação que temos agora, com o preço das coisas, com o preço de uma cesta básica, isso tende a piorar. Então, não adianta termos tecnologia em sala de aula como um apoio para introduzir a literatura, não adianta termos netbooks para os alunos, notebooks para os professores, webcams, programas online para transmitir aulas, se a questão social não for resolvida. Falando de periferias, falando de pobreza. Não dá para separar uma coisa da outra. Eu penso no futuro com escolas extremamente tecnológicas, porque verba está tendo para isso, as escolas estão sendo incentivadas a isso, mas o social deixado de lado, tudo isso é em vão, não adianta. Não adianta. Para mim, teria que andar junto. A verba que as escolas estão recebendo para essas tecnologias também deveria ser investidas, né, para tratar da questão raiz desses jovens, que é a sua vulnerabilidade social. Então, eu só vejo um futuro melhor se tratando de educação, se o nosso governo mudar, se as coisas mudarem, senão não adianta. Porém, falando de tecnologia, conforme a pergunta, eu vejo que as coisas tendem a melhorar. Nós estamos aprendendo, nós educadores estamos aprendendo a lidar com tanta tecnologia em sala de aula. Eu não trabalhava como professora antes da pandemia, mas eu fui aluna. Eu me lembro de uma escola sem tantas tecnologias, de ir na biblioteca fazer pesquisas. Agora, com essa tecnologia tão infiltrada em sala de aula, a tendência é que a gente aprenda a usar isso cada vez mais, e todas essas questões do jovem, de foco, de usar a tecnologia, né, que não seja para fins pedagógicos, as coisas tendem a melhorar, com certeza, pensando apenas nisso. Mas o social não pode se desvincular ali da educação. Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse evento maravilhoso, nesse debate do Luzamba, falando agora sobre fábulas relevantes, né? Com esse contexto todo que vocês vieram trazendo de educação, é muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade, tá? A gente fica muito grata aí pelas palavras. E eu vou anunciar agora quem ganhou o sorteio, que a gente fez o sorteio do livro. A Gabriela Domênico ganhou. Então, Gabriela, procura a equipe do Luzamba através do Instagram. É só colocar lá, @Luzamba, que a gente vai entrar em contato com você, pegar seus dados para conseguir te entregar o livro, tá bom? Parabéns e obrigada por acompanhar aí a live. E agora a gente vai indo para os agradecimentos finais. Agora que está acabando nossa live, a gente já transcorreu sobre os assuntos, fizemos as perguntas. Muito obrigada aí pela participação de vocês, educadoras maravilhosas. Eu tenho certeza que o futuro com vocês vai ser incrível, tá? A gente vai conseguir sim lidar com as tecnologias, a gente vai conseguir sim mudar esse cenário aí com a nossa força, com a força que a gente tem, tá bom? Com pessoas como vocês que são maravilhosas, tá? Muito obrigada aí pela participação. E a partir de agora é fazer o levante, né? Lembrando que esse projeto só foi possível através da Lei de Incentivo à Leitura, aos Estudos e à Pesquisa do PROAC 21 de 2021. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanha a nossa live. Fica aí a recomendação dos livros para vocês lerem. E não esqueçam também de acessar o George Orwell, tanto 1994 a 1984, como também A Revolução dos Bichos, que são títulos imprescindíveis aí para a gente poder pensar essa modernidade. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Laine. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.